Olá, começa agora pela TV Alice mais um Contraponto. Eu sou a Nicole Espósito e convido você a acompanhar o programa de hoje. Nós vamos falar sobre a lei da ficha limpa. Desde já eu agradeço a presença de nossos convidados, o juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Dr. Marcos Felipe, e o advogado especialista em direito eleitoral, Ricardo Wagner. De iniciativa popular, a lei batizada de ficha limpa tornou mais rigorosas as punições para candidatos a cargos eletivos que tenham condenação, seja na esfera eleitoral, administrativa ou criminal. A lei da ficha limpa entrou em vigor em 2010 e será aplicada pela primeira vez em eleições gerais, agora em outubro, para a escolha de presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Doutor Marcos, eu começo com o senhor. A gente já tinha a lei das inelegibilidades. O que muda com a lei da ficha limpa? As duas principais alterações da lei da ficha limpa, a primeira delas foi com relação ao prazo de inelegibilidade, que passou a ser de 8 anos, né? E a segunda, mais significativa alteração, foi exatamente a de que hoje não se precisa esperar o chamado trânsito em julgado de uma decisão condenatória. O que é isso? Quando o político, recorre a todas as instâncias e não há mais a possibilidade de interpor recurso. Hoje, uma vez que essa condenação seja confirmada por um órgão colegiado, ou proferida por um órgão colegiado, essa inelegibilidade ela passa a vigorar automaticamente, impedindo, na verdade, o exercício do mandato. Doutor Ricardo, essa questão não depõe contra um outro princípio também, que é o da presunção da inocência. Ninguém pode ser considerado culpado antes que o processo seja realmente finalizado, não caiba mais nenhum tipo de recurso. Isso aí não acaba tornando a lei um pouquinho frágil, digamos assim? A lei da ficha limpa, ela é de 2010 e ela poderia ter valido para aquela eleição geral de 2010. E o TSE, naquele momento, entendeu que ela poderia ser aplicada naquela eleição. Mas o Supremo Tribunal Federal, analisando o princípio da anterioridade da lei eleitoral, preferiu não aplicar naquela eleição e aplicou na seguinte de 2012, E um dos pontos que foram questionados, um dos pontos que foi levantado naquela ocasião, foi exatamente isso, se a presunção de inocência, ou seja, a pessoa não teve ainda uma condenação final, transitada em julgado, se isso não seria uma afronta a esse princípio. E o tribunal, então, entendeu que um princípio também da Constituição, que é o princípio da moralidade, ele sobrepunha a esse princípio por abrigar um interesse coletivo, um interesse público. E aplicou, então, a lei, ela então, desde 2012 que ela passou a ser aplicada, já em 2012 ela teve sua aplicação e terá aplicação nessa eleição também. Então, em 2012 nós tivemos, nas eleições municipais, doutor Marcos, vocês perceberam lá no TRE um volume maior de processos para julgar e já com base na lei da ficha limpa? Eu não tenho esse dado estatístico se houve um aumento significativo de processo por conta disso. O que aconteceu, o que eu pude sentir nas eleições passadas é que, na verdade, houve uma abertura das possibilidades de impugnação, aumentaram os números de impugnação aos candidatos durante os processos de registro, por conta até da dúvida de como se aplicar essa lei da ficha limpa. Muitas das impugnações entendiam que algumas condenações ocorridas antes da lei, com a mudança da lei e a ampliação do prazo de elegibilidade, estariam valendo também para aquelas pessoas que foram condenadas antes da lei. Então, assim, isso aumentou o número de impugnações. Eu não sei se efetivamente o número de demandas propriamente dito, mas a situação ficou essa questão da ficha limpa foi mais debatida dentro do tribunal. Agora, doutor Ricardo, isso também, por exemplo, porque os candidatos, partidos políticos, podem também pedir a impugnação, correto? Sim, a impugnação ela pode ser suscitada pelo próprio Ministério Público Eleitoral, por candidatos, por qualquer cidadão pode fazer essa denúncia, mas normalmente, aí está aqui o doutor Marcos que pode responder com mais propriedade, o tribunal recebe uma série de listas que são encaminhadas para lá no período prévio, período que antecede as eleições, e dessa lista o tribunal vai fazer a sua análise para saber quais candidatos terão condições de estarem concorrendo nas eleições.
Isso não sugere, por exemplo, que haja um denuncismo maior, os adversários políticos denunciando um outro candidato, enfim, por um crime eleitoral ou outra questão, isso aí a lei também acaba propiciando isso, eu acredito? Sim, eu penso que é possível, sim, a gente trabalhar com esse campo de denuncismo, de outros adversários, mas nós temos que trabalhar também com fatos concretos, né? Não adianta ter só a denúncia, é preciso que tenha o fato também. Qual é o fato? Uma condenação de órgão colegiado, que o nome que consta dessa lista encaminhada pelo Tribunal de Contas seja por ato de improbidade administrativa. Então tem uma série de critérios objetivos que o Tribunal vai analisar, os juízes eleitorais vão analisar. Está aqui o Dr. Marcos, que deve estar lá com todo o trabalho nessa etapa agora de análise desses nomes, né, que são inúmeros nomes que constam dessas listas, para filtrar dessa lista aqueles que realmente não terão o seu registro deferido. Perfeito. Eu estou com um dado aqui, doutor Marcos. Nas eleições de 2012, né, municipais, o TSE julgou mais de 3 mil processos que tratavam da lei da ficha limpa, que representa mais de 40% dos recursos que chegaram à corte. Esse ano, o Tribunal de Contas da União já entregou uma lista com mais de 6 mil nomes, né, de gestores que tiveram as contas julgadas irregulares. E acredito que a questão das contas irregulares é um dos principais pontos aí que estão pegando mesmo, né? Que estão realmente pondo em xeque a candidatura dessas pessoas. Quem está nessas listas já automaticamente é considerado ficha suja? Não. Essa lista, na verdade, é o indicativo de que algo tem que ser analisado com relação àquele candidato. Ele pode ter tido as contas rejeitadas, mas não obrigatoriamente aquela rejeição implicar numa inelegibilidade. Muitas vezes ele tem a conta rejeitada, o Tribunal de Contas aplica uma multa, ele paga essa multa, ele sana essa situação dele junto à Corte de Contas, mas esse fato por si só não quer dizer que ele está elegível. Ele pode ter praticado aquela rejeição das contas, pode ter sido feita por um ato doloso de improbidade administrativa e pode gerar impugnação e o consequente indeferimento do registro dele. Então é até bom que a população saiba que nem sempre realmente o fato do nome de um determinado político estar na lista ele já está automaticamente considerado inelegível. Aquilo ali é um sinal de alerta para todos nós que vamos analisar, vamos investigar e vamos denunciar essas situações para que realmente o processo de registro desse político seja analisado e aí sim a Justiça Eleitoral vai verificar se ele está inelegível ou não. Certo. O doutor Ricardo falou aí de uma série de listas, né? Acho que quem pega essas listas aí analisa o Ministério Público Eleitoral, né? E a gente percebe que houve um número muito grande aqui, em 2012, mais de 3 mil processos, né? Só lá que chegaram lá no TSE, né? Sim. A Justiça Eleitoral tem estrutura suficiente para julgar todos esses casos? Tem. A Justiça Eleitoral realmente é uma justiça, nesse ponto, muito preparada. A verdade é que o volume de processos também é muito alto. Nós temos até dia 5 de agosto para julgar todos os processos de registro. E o que acontece é que durante esse período há as impugnações, existem os recursos, a necessidade muitas vezes de se instruir esses processos, né? Então isso pode atrasar um ou outro decisão de uma outra impugnação ao registro. Mas o Tribunal do Espírito Santo normalmente tem conseguido cumprir esses prazos. Doutor Ricardo, o Ministério Público Eleitoral tem 5 dias após o prazo para finalizar o registro de candidaturas, né, para propor essa ação de impugnação. O senhor não acha esse tempo aí um pouco curto, um prazo muito exíguo? Na verdade, o trabalho do tribunal ele é muito maior do que até esses prazos aí de Ministério Público e de análise aí. Por quê? Porque no nosso ordenamento jurídico vigora a figura do candidato que corre por sua conta e risco. Então, mesmo aqueles candidatos que tenham o seu registro impugnado, que tenham o seu registro indeferido por estarem constando de uma lei, por estarem enquadrados na lei da ficha limpa, eles podem recorrer, né, o Dr. Marcos acabou de dizer, e esses recursos eles suspendem os efeitos, e eles continuam concorrendo, continuam fazendo as suas campanhas eleitorais, e enquanto isso o processo vai correndo. Então tem vários momentos aí de análise, né, não só desse prazo curto, que realmente é curto, como mais para frente também a Justiça Eleitoral vai ter que dar resposta. E muitas vezes essa resposta sai quase que no momento da posse desse candidato, ou até mesmo depois da posse do candidato.
Então, é o registro da candidatura dele, né, que ele pode perder, é o registro da diplomação dele, do diploma dele, ou o registro da própria, do seu mandato. Mesmo depois de assumir, ainda a lei da ficha limpa pode enquadrá-lo e ele perder o mandato, mesmo depois de meses já exercendo o mandato. E de outra forma, se, por exemplo, ele não for... aliás, se ele já tivesse sido condenado por um órgão colegiado ou em segunda instância e depois ele recorrer e for realmente para o Supremo, e aí o que acontece? Ele já não participou da eleição. Como é que fica a situação dele? Olha, é porque... E se ele não for condenado no Supremo, né? Se ele ganhar a causa. Porque se ele já for condenado por um órgão colegiado, por um ato que gera inelegibilidade dele, por uma conduta que gera inelegibilidade dele, o que ele vai ter que tentar fazer é suspender a eficácia dessa decisão tomada por esse órgão colegiado. Porque senão ela vai começar a valer e ele não vai poder concorrer, né? Então, o que muitas vezes se faz? Quando aqui o TRE caça, né, indefere o registro, né, esses recursos, eles têm efeito suspensivo e mantém o candidato na disputa, até que o TSE analise essa situação do candidato. E agora, se vier a analisar depois das eleições, já estando eleito, ele perde o mandato. Perfeito. Agora uma pergunta aqui para os dois. Vocês acreditam que a lei da ficha limpa já vem aí para trazer uma reforma política, doutor Ricardo? Então, a tal reforma política que é um anseio da sociedade que não vem, ela vem em formas de mini-reformas, né? São leis esporádicas que alteram determinados pontos da legislação eleitoral. A última lei agora, o TSE entendeu, o Supremo entendeu que não vai se aplicar a essa eleição vários dispositivos da última mini-reforma, quer dizer, então nós estamos ainda com uma carência de uma reforma eleitoral ampla, mas é um avanço, né? A gente entende que essa lei da ficha limpa de iniciativa popular, com 1.300.000 assinaturas no Brasil inteiro, quer dizer, ela atende o clamor da sociedade que quer que tenha na disputa efetivamente candidatos que tenham ficha limpa, candidatos que não tenham condenações na sua vida pregressa, que tenham uma vida ilibada, pautada pela moralidade, é um avanço. Mas eu acho que a gente ainda precisa muito e urgente de uma reforma eleitoral. Doutor Marcos. Não será a lei que vai mudar a conduta daquele que assume ou concorre a um cargo público pensando, vamos falar assim, popularmente, no próprio umbigo, né? Aquele que se dispõe a disputar um cargo eletivo, qualquer que seja ele, tem que entender que ele está ali a serviço daquele que o elegeu, daquela sociedade que o elegeu. Mas a lei da ficha limpa realmente implica num avanço realmente com relação à punição desses políticos. Mas a bem da verdade é que o cidadão, além disso, ele tem que investigar, né? E todos nós falamos sempre, não só olhar a vida pregressa, mas acompanhar o mandato daquele que você votou, que foi eleito, daqueles que estão eleitos lá e você tem condição de acompanhar. É assim que você faz o juízo. Agora, né? Infelizmente, muita gente nem lembra em quem votou, exatamente, né? É um problema. Isso é um dado, se fizer uma pesquisa na rua, vai se verificar que grande parte das pessoas não lembram quem votou na eleição passada. Né? E não lembra e não vai acompanhar, porque não lembra. E talvez só vá lembrar que não deve votar em alguém quando a imprensa divulga realmente uma situação que leva a população a acreditar que aquele político não é idôneo realmente, ou traz dados efetivos, né, que ele foi condenado, que ele foi afastado do cargo, e as pessoas ficam sabendo isso muitas vezes através da mídia, não por procurar informações sobre aquele político. Perfeito. Doutor Marcos, doutor Ricardo, eu peço licença para vocês. O tempo, nosso primeiro bloco chegou ao fim. A gente volta daqui a pouquinho com o Contraponto, hoje falando sobre a lei da ficha limpa. Não saia daí. Estamos de volta com o Contraponto. Hoje a gente fala sobre a lei da ficha limpa. Estão aqui com a gente conversando sobre o assunto o juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Marcos Felipe, e o advogado especialista em direito eleitoral, Ricardo Wagner. A gente começa esse segundo bloco já conferindo o que as pessoas pensam sobre a lei da ficha limpa. A nossa equipe foi às ruas e a gente confere agora o que as pessoas estão pensando. Vamos dar uma olhadinha.
Eu imagino que os políticos com casos, escândalos, corrupção, etc., não podendo se eleger, vai acabar fortalecendo muito a confiança da população na aplicação das leis e em novos políticos. Eu acho certo, né? Até quem quer fazer uma coisa certa. Olha, eu acho que essa lei já era para ter saído há bastante tempo. Porque do jeito que o país está, o Brasil está difícil, entendeu? O cidadão que vota hoje precisa de saber com quem está votando, bota gente boa no poder. Porque essa situação que está aí não dá. Essa lei teria que ter há bastante tempo, acho justa. Não só a população, né, mas o governo, todo mundo bater em cima dela para ela realmente acontecer, para ela realmente ser imposta ali. Eu creio que tem que ter fiscalização mesmo para saber se a pessoa está apta ou não para estar ocupando um cargo, né, assim, tão importante, né, de estar comandando todo o país, elaborando leis, né, que regem toda a nação. Tem que ser fiscalizado sim, está na hora, já chegou tarde, mas ainda tem tempo de consertar alguma coisa. Quem governa, futuros candidatos, pessoas que realmente querem entrar para a política, vão ter consciência de que não posso mais cometer as atrocidades, não posso mais... Porque tanto faz, entendeu? Você roubar uma agulha como roubar um banco, você desviar um dinheiro aqui ou você fazer outra coisa. Eu acho que tudo que é ilícito não tem que ser realizado, entendeu? Principalmente você está na vida pública. Você tem que ter uma idoneidade, você tem que realmente estar ciente do que você está querendo fazer para poder representar o povo, né? É uma esperança, né, de que seja colocado em prática aquilo que o povo espera, que se cumpra a lei, que as pessoas respeitem os bens públicos e que façam jus ao quanto o povo acredita num candidato quando elege, que ele seja realmente uma pessoa que corresponda à honestidade, ao dever de servir ao público. Certo, a gente viu aí que, obviamente, a lei tem um amplo apoio popular, até porque partiu de uma iniciativa popular, né? Vocês acham que a lei ela serve assim como um filtro para os eleitores? Digamos, às vezes a gente baseia o nosso voto na campanha das ruas. Tem uma pesquisa, inclusive, se não me engano, feita pelo Congresso em Foco, que diz que o que pesa na opinião do eleitor é a questão do nome do candidato. O poder econômico, né? Ele tem dinheiro, ele investe mais numa campanha também. E na propaganda que as pessoas olham na TV também. Isso ajuda? É um filtro, vocês acreditam, doutor Marcos? Sim, sem dúvida alguma é um filtro, realmente. Talvez se não existisse essa lei, muitos dos políticos realmente tivessem sido condenados, estariam continuando concorrendo. E mais, né, quando você me perguntou no início do bloco, uma das principais alterações realmente não precisasse esperar o trânsito em julgado. Já a adesão de órgão colegiado já implicar na inelegibilidade do candidato, porque a experiência mostra que esses recursos para os tribunais superiores eles são demorados, né? E esses atos de improbidade administrativa normalmente são julgados pela justiça comum, né, ou pela Justiça Federal, não pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral vai analisar se houve um ato de improbidade, se ele foi condenado por uma ação de improbidade. E esse processo na Justiça Estadual ou na Federal pode demorar muitos anos, se esperar esgotadas todas as instâncias recursais. Por isso que uma vez ele foi condenado em primeiro grau e o tribunal respectivo, né, que é o órgão colegiado, confirmou essa condenação, a partir daí ele já está inelegível, né? Não precisa esperar que se recorra aos tribunais superiores, em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, depois ao Supremo Tribunal Federal, e até ocorrer o trânsito de julgado se sobrepõe uma série de recursos, né? Embargos de declaração, agravos regimentais, aquilo vai só protelando efetivamente o trânsito em julgado e permitindo que esse candidato continue elegível, né? A lei da ficha limpa realmente acabou com isso. Porque às vezes, acredita, a pessoa não tem muita informação da vida pregressa daquele candidato. Então, sendo ele condenado lá na ficha limpa, já tira ele das opções de voto que a pessoa tem. Então, dessa forma, iria ser benéfica para a sociedade a lei? Seria, verdade. Não, é benéfica, né, porque já está em vigor. Assim, uma coisa muito própria de nós, brasileiros,
aguardarmos muito a lei, né? O Marcos falou um pouco disso no início. A gente fica muito na expectativa da lei resolver todos os nossos problemas, né? Então, a lei da ficha limpa vem e a sociedade pensa assim, pronto, agora resolveu de vez, né? Só tem agora candidato bom porque os ruins já estão todos barrados pela lei da ficha limpa. Isso não é a verdade, né? Os candidatos, eles não são só barrados por conta de uma lei ou por falta de uma lei. Eles devem ser analisados pela sociedade por um todo, por aquilo que eles fizeram, por aquilo que eles se propõem a fazer, pelas propostas que eles têm a fazer. Uma das mudanças que a lei eleitoral trouxe foi exatamente isso, que candidatos a governo, por exemplo, a presidência da República, têm que protocolar junto à Justiça Eleitoral as propostas dele, aquilo que eles pretendem fazer para a sociedade. Então, isso é mais importante até para a sociedade aferir, controlar, do que propriamente a lei. Mas ela não deixa de ser, lógico, uma ferramenta excelente que vai dar um filtro, um primeiro filtro, para que candidatos que têm aí uma vida pregressa bem complicada, né, possam já ficar fora do processo eleitoral. Como a gente viu lá a pessoa falando, um rapaz, vocês acreditam que isso vai trazer um reflexo também para o comportamento desse político? Ele vai ter mais cuidado nas ações, vai levar o mandato mais a sério, procurar manter realmente uma postura mais lisa durante o mandato e até, digamos, às vezes ele não é realmente ainda um político, não foi eleito para um cargo eletivo, ele ocupa algum cargo público, enfim, mas tudo isso já conta, né? Vocês acham que isso muda também a postura dos políticos? Acredito que mude, não só daqueles políticos que já estão na política, como daqueles novos que pretendem alçar ao cargo político, porque exatamente essa lei, quando trata as hipóteses de inelegibilidade, cria, digamos assim, um código de conduta, né? E agora, foi aquilo que nós conversamos até aqui anteriormente, né? Na China, alguns crimes de corrupção são punidos com morte. E o político lá arrisca, né? Então, na verdade, precisa também, não só, uma vez constatada a situação dessa, que haja devida punição. E é difícil realmente punir, né? Ou seja, nem sempre os órgãos de investigação, de acusação e até o próprio Poder Judiciário conseguem punir. Muito embora até sabemos que aquele fato aconteceu, mas não se consegue provar nos autos efetivamente aquele ato de improbidade administrativa. Aquela situação que o político pratica e acaba se tornando inelegível, né? Mas eu acho que a mudança vem da própria população realmente. O povo tem que fiscalizar, o povo tem que ver quem é o político, tem que analisar a vida pregressa desse político, até a vida dele dentro da própria sociedade, né? Quem ele já foi presidente da associação tal, como é que ele atuou nisso? Ele já foi presidente de um órgão de classe, como é que ele atuou naquele órgão de classe, né? Ou seja, na verdade, o que a gente vê hoje, aquilo que o doutor Ricardo falou, é muito próprio. O povo espera que a lei resolva tudo. E, às vezes, a população faz muito pouco a sua parte, que é investigar e ir atrás, realmente, de conhecer aquele que ele está votando. Ele vai votar no fulano porque o fulano é gente boa com ele. É meu amigo. É meu amigo, né? Ou, como eu me lembro... Os critérios de escolha, às vezes, eu já vi, eu me lembro que na época da eleição em que o Fernando Collor foi presidente da República, eu morava em outro estado da federação e eu encontrei com a senhora que iria falar que ia votar nele porque ele era o mais bonito, né? Isso, tudo bem, isso tem mais de 20 anos, mas isso permanece até hoje, né? Então, é difícil você... Tem muito artista sendo eleito, exatamente, né? Por conta da popularidade. Sim, muitos artistas captados. São cooptados realmente pelos partidos políticos para puxar votos só pelo fato de ser uma celebridade, como isso realmente significasse que ele terá uma boa atuação política. Às vezes até surpreendem, às vezes até tem, né? Mas às vezes realmente só serviram para puxar voto para uma legenda, né? Perfeito. Você acha que os candidatos vão ficar mais atentos agora, doutor? Eu acho que a qualidade do processo eleitoral, ela ao longo do tempo da nossa democracia, ela é uma tendência de ir apurando, de ir melhorando, né? Os próprios candidatos vão se convencendo de que se ao assumir os seus mandatos, ao serem gestores de contas públicas, eles não se pautarem pela honestidade, pela probidade, pela retidão, eles vão ter problema lá na frente, não se perpetuam na política, não conseguem continuar com o seu trabalho. Eles podem estar bem intencionados, mas se participarem de desvios, de atos de improbidade administrativa, eles não vão continuar na política. Então, acho que nesse ponto, sim, a lei contribui para que haja
um filtro para que haja até uma mudança na maneira de gestão de muitos aí administradores. Certo, a gente falou sobre a questão da importância do eleitor nesse processo, né? A peça-chave, claro que tem que ter candidato, ele pode escolher, até porque a gente tem muito candidato, né? Muita gente para pouca vaga, então acredito que tenha realmente opções. Mas o próprio processo eleitoral, o fato de o voto ser obrigatório, vocês acreditam que o cenário político que a gente tem é reflexo desse fator do voto obrigatório, doutor Marcos? Olha, se a gente for analisar friamente, o voto, para a minha concepção pessoal, ele é obrigatório porque a lei está lá e obriga que alguém vote. Mas quando você não vota, se você qualquer justificativa que você apresentar, né, que você não estava na sua zona de votação, você pagar uma multa irrisória. Menos de R$3. Menos de R$3. Quer dizer... Então, a sanção para quem não vota, na prática, não é pesada, então a pessoa vai votar... Porque a regularizar isso, regularizar a ausência de votação junto à Justiça Eleitoral é muito fácil, muito simples. Né? Você não tem uma multa pesada, a consequência que você tem de se regularizar é que você fica sem a sua quitação eleitoral. Isso pode, para algumas pessoas, isso não significa nada, para outras, sim. Né? Você acha que... Então não teria tanto problema na sua visão, né? Não seria reflexo disso. Talvez não se exigir a obrigatoriedade do voto, talvez conscientizasse mais aquele que tem interesse em participar do processo político, do processo eleitoral, que ele realmente se interessasse mais. Né? Normalmente, quando é obrigado, a pessoa vai lá, né, eu vou votar em qualquer um, vou ver, me dá aí o santinho do vizinho que eu vou votar nele, e aí realmente a pessoa não investiga. Né? É difícil, isso é uma coisa um pouco cultural, aquilo que o doutor Ricardo falou, acho que a tendência é melhorar, mas o cidadão precisa ter consciência de que se hoje nós temos, ou se hoje ele reclama da classe política, o maior culpado é ele. Você acha que mudaria alguma coisa, doutor Ricardo? Eu não sei se a obrigatoriedade do voto está diretamente relacionada a essa situação. Eu penso que talvez a postura da classe política contribua muito para a postura do eleitor. O eleitor fica muito que esperando, mais ou menos o torcedor que está aguardando o time jogar bem para que ele possa comemorar. E aí fica o eleitor esperando que os seus candidatos, os seus eleitos façam boas gestões, produzam coisas boas para a sociedade para que ele possa reproduzir isso nas urnas, e ele não vê isso. Ele não tem o retorno desses candidatos, ele não tem o retorno desses gestores. A partir do momento que ele passa a ter isso, passa a ver uma harmonia entre o eleitor e o eleito. Né? Isso realmente é um avanço que a gente aguarda, né? Espera que venha a ter. E às vezes o eleitor nem cobra, né? Exatamente. Nem vai lá cobrar daquele. Os instrumentos de cobrança são muito exatamente, fracos, olha, quero você trabalhando pela minha comunidade, nós elegemos você para isso. Acompanhar, né? É fundamental. Exatamente. Bom, doutor Marcos e doutor Ricardo, infelizmente chegou ao fim o contraponto. Temos ainda alguns segundinhos, bem rapidamente. Deixem as considerações finais de vocês, doutor Marcos. Bem, em termos da lei da ficha limpa, eu acho que realmente foi um grande avanço. Realmente uma lei que veio do povo, né? Assim, a maior representação da democracia, é uma lei vindo de iniciativa do povo. É uma lei que está aí engatinhando no que toca a sua aplicação, mas vem sendo aplicada. Né? Eu acho que a tendência realmente é ela servir cada vez mais de norte para que as pessoas, principalmente os políticos, saibam o que não devem efetivamente fazer. Né? Essa lei não vai mudar o caráter daquele que assume um cargo público pensando em si, exclusivamente, não na sociedade que elegeu, mas ela é um grande avanço para proibir, talvez, que essa pessoa perpetue na classe política. Perfeito. Doutor Ricardo? Eu acho que esse gancho do avanço, né, que o doutor Marcos falou, acho que é um avanço, realmente, de fato. Né, a lei, ela ainda é nova, nós estamos ainda enfrentando e conhecendo essa lei, os efeitos que ela irá produzir na nossa sociedade ainda não estão muito claros, né? Mas a gente teve na última eleição de 2012 aí mais de 800 candidatos que foram barrados pela lei da ficha limpa. Essa eleição geral é novidade para a própria lei da ficha limpa.
uma expectativa muito grande de quantos candidatos serão barrados, né, de que forma esses candidatos serão barrados, mas eu acho que a sociedade só tem a ganhar. Cada vez que vier leis, já que não temos uma reforma ampla, né, vamos fazer essa reforma aí facetada em leis, mas eu acho que são importantes e são bem-vindas. Perfeito. Muito obrigada, doutor Ricardo Wagner, advogado, especialista em direito eleitoral. Também doutor Marcos Felipe, juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Espírito Santo. Obrigada mesmo pela contribuição de vocês. Obrigada também você de casa que acompanhou o programa Contraponto de hoje. Nós falamos sobre a lei da ficha limpa. Lembrando que você também pode dar a sua contribuição. Escreva para tvales.es@gmail.com. Eu fico no aguardo e até o nosso próximo Contraponto. Continue acompanhando a programação da TV Alice, Canal Cidadão.